Olá, gente boa! Estamos iniciando mais um ponto de encontro e nosso bate-papo, nossa conversa, nossa discussão vai ser com Orlando Tomé e com Paulo Siqueira. Na intimidade, o Paulinho Siqueira. Eles trabalham com comunicação, com estratégia política, no mundo digital. Eles há muitos anos militam de uma forma ou de outra, seja no lado profissional ou no lado partidário, com as suas preferências, mas tem cultura, inteligência, discernimento para fazer uma boa conversa, analisando o quadro atual por que passa a sociedade brasileira. Uma eleição de governador e de presidente da República, resultado do primeiro turno, e as eleições do primeiro turno que a gente vai dar uma pincelada também para avaliar esse quadro. O que é que o Brasil espera dessa decisão que todos nós vamos tomar no dia 30. Vamos escolher definitivamente quem nos próximos 4 anos vai governar o nosso país. Aqui no Rio Grande do Norte, a eleição para o governo foi decidida no primeiro turno. Mas na nossa vizinha Paraíba, ainda há um embate lá entre o PSB, do governador João Azevedo, com o PSDB, que o deputado Pedro Cunha Lima disputa. Ninguém nem esperava que o deputado Pedro Cunha Lima fosse para o segundo turno. Havia outros postulantes com mais força, mas ele, no final, cresceu e foi para o segundo turno. Em São Paulo também, a grande expectativa do Brasil, depois da eleição de presidente da República, é esse empate que está havendo em São Paulo. Hoje saiu uma pesquisa no Rio Grande do Sul também, que eu vi, do Real Time Big Data, 2 pontos que separam Onyx Lorenzoni de Eduardo Leite, que é o ex-governador do Rio Grande do Sul. Portanto, a gente vai conversar sobre esse panorama. E mais a forma de campanha, essa polarização, que é natural do meu ponto de vista, natural nos países democráticos que ela aconteça, mas quando a extrema-direita está participando, o nível de discussão se encaminha para abaixo do subterrâneo. Fica uma discussão extremada, odienta, como se fosse vingança, vindita, preconceituosa. Mas esse debate está aí, eu não sei se os dois outros concordam. Então, meu amigo Orlando, meu amigo Paulinho Siqueira, está aberta a nossa conversa. Vamos ver aí de onde vocês querem começar a bater esse papo que vai durar 60 minutos aqui no Ponto de Encontro. Orlando, acho que você aí travou. Pode começar, Orlando? Começa aí. Posso começar. Obrigado, Vober, pelo convite. Paulinho, bom te rever aqui nessa conversa, no Ponto de Encontro. Aliás, o nome do programa é absolutamente apropriado para o que nós precisamos apontar em termos de futuro desejado. A gente precisa encontrar pontos de encontro, pontos de convergência, porque a sociedade brasileira, e não só a sociedade brasileira, como vários outros países na Europa, nos Estados Unidos, estão vivendo um drama que é, de um lado, a ascensão da extrema-direita, em vários desses países, a construção de regimes autocráticos como decorrência de gestores e mandatários autoritários que se elegem democraticamente e depois, por dentro da democracia, constroem um regime democrático. Mais recentemente, a vitória do partido assumidamente fascista na Itália. Então, é uma situação mundial muito delicada e que tem alguns elementos que acho que a justificam. A primeira assim, observação que eu queria fazer diz respeito a isso, a origem desse crescimento, né? Onde ele se origina, quais são as suas causas. A primeira é que nós temos um conjunto não pequeno de pessoas que poderíamos considerar os deserdados do capitalismo globalizado. Quer dizer, pessoas a quem foi prometido, ainda que de maneira mais genérica, um futuro de prosperidade, de melhoria, de segurança, e que acabou não se concretizando e sendo substituído justamente pelo contrário. Então, as promessas de um futuro melhor
elas foram sendo solapadas e gerando aquilo que, para mim, é o grande sentimento que move esse comportamento dessas pessoas, que é o ressentimento. As pessoas se movem, elas estão ressentidas. Seja os coletes amarelos na França, seja o pessoal que votou a favor do Brexit na Grã-Bretanha, seja os apoiadores de Bolsonaro aqui no Brasil ou de Trump nos Estados Unidos, o ressentimento é a linha condutora comum. E esse ressentimento acaba sendo instrumentalizado por ideólogos e formuladores que pretendem, de fato, que o mundo retroceda à Idade Média. O movimento tradicionalista, que o falecido Alexander Dugin, um dos gurus lá de Putin, do próprio Olavo de Carvalho e de outros ideólogos, é a ideia reacionária mesmo, quer dizer, não pode ser confundida com conservadorismo, é reacionarismo. Eles querem retornar ao período pré-iluminista. E esse é o grande desafio. E contam para isso com esse caldo de cultura que é o ressentimento. Por isso que seria equivocado dizer que todos os ressentidos têm consciência do que significa votar nessas figuras. Mas todos eles votam por conta desse ressentimento. Então, eu diria que esse é o primeiro desafio, sabe, Robert? Como é que a gente recupera o equilíbrio na sociedade e consegue isolar esse sentimento, esse ressentimento e esse crescimento, conversando com essa população que, na sua maioria, não tem só está votando por ódio mesmo. E aí, Paulinho, você acha que esse momento desse renascimento, essa força eleitoral nas democracias atuais, que são carcomidas por dentro quando essas forças vencem, como é o caso da Hungria, o caso da Polônia, o caso da Turquia, o caso da Venezuela, que eles vencem de forma democrática, mas quando se assenhoram do poder, e geralmente na reeleição, onde eles se fortalecem, eles controlam o poder judiciário, o poder legislativo e passam a governar como se fossem verdadeiros ditadores. Esse é um ponto. O outro ponto é esse que Orlando colocou, que é o ressentimento. Esse ressentimento é parecido com o que ocorreu depois da Primeira Guerra Mundial na Europa, na Alemanha, na Itália, em Portugal, na Espanha, que gerou o nazifascismo, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, que são parecidos, depois na Espanha, com Franco. Esse ressentimento, ele recrudesceu, ele estava escondido, adormecido, porque no Brasil me parece que ele estava adormecido. Uma parte poderosa das elites, dentro desse viés em que Orlando colocou, que eu concordo, estava envergonhada de dizer o que realmente sente da população, por exemplo, das minorias, ou das maiorias, dos negros, dos homossexuais, dos pobres. Esse rancor, esse olhar enviesado que se tem de parte da elite brasileira para os menos favorecidos no nosso Brasil. Esse ressentimento tem uma coisa a ver com a outra do século passado? Olha, eu acho que a gente pode trabalhar com paralelos, né? A história não tem aquela frase, se repete como farsa, né? Uma frase do Marx, eu acho, né? Que é naquele livro, do Brumário, um dos 8 Brumários, se não me engano, desse livro. Desse livro. Como farsa ou como tragédia, né? Isso, como ela, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa, né? Há paralelos. A gente pode pensar, primeiro, eu concordo com o Orlando em praticamente tudo, eu acho aí, Orlando. Vou até tentar achar alguma coisa que eu discordo de você, mas até agora eu concordei com tudo que você disse. Primeira coisa é... Você está querendo polarizar, então. Estou anotando que você está provocando, Orlando, para polarizar aqui essa questão. Pode dar audiência. Primeira coisa que eu acho que é fundamental, a questão da democracia sendo comida por ela mesma. A gente, no século passado, a gente tem que lembrar que Mussolini assumiu, aquela marcha para Roma, ela não aconteceu antes dele assumir, aconteceu depois que ele assumiu. Ele assumiu como primeiro-ministro num equilíbrio do parlamentarismo italiano. Hitler, como chanceler também, foi uma eleição, inclusive que os nazistas não tinham nem a maioria absoluta, né? Houve dos outros entes... Teve 33%, 34% dos votos, mais ou menos.
ele tinha maioria em relação a cada um, mas se os outros se juntassem, teriam maioria sobre ele. E não foi possível esse acordo. E aí, o que eu penso aqui em relação a isso? A primeira coisa que a gente tem que refletir é que nos causa, nós que somos dialéticos, nos causa surpresa, o que o Orlando falou, que eu acho que foi preciso, eu tenho debatido isso com muitos companheiros, a questão da fundamentação teórica, que a gente acha que não existia, mas existe. Existia com os alemães, havia uma forte fundamentação teórica, Hannah Arendt, inclusive, disseca isso, com teorias que vêm do século XIX e são dissecadas e elaboradas de uma maneira mais contundente por pessoas como Heidegger e outros, né? Então, até na Itália, na Alemanha, havia vários teóricos que elaboraram aqueles regimes de força e autoritarismo, né? E a gente hoje acha impossível isso acontecer, mas existe. O Olavo de Carvalho é um exemplo disso aí. Ele pega vários teóricos da extrema-direita e faz uma leitura, inclusive, eu acho engraçado, eu fico pensando quando eles falam que eles querem voltar para a Idade Média, é uma Idade Média que nem existiu, né? Que existe a cabeça deles, que nunca existiu essa Idade Média que eles falam, mas há um processo teórico ali, um contexto teórico que nos assusta, e nós temos que estar preparados para esse debate também. A outra coisa que eu vejo é o seguinte, até naquele livro Como as Democracias Morrem e outros que eu tenho lido, a extrema-direita ela não é maioria nesses movimentos, ela é o grupo organizado, e a ponta de lança desses movimentos. Mas que a gente chama hoje de franjas ou centro, como sempre, ele pende para um lado ou para o outro. Eu pendo do lado do Lênin, né? Nem todo mundo, os 57 milhões de eleitores do Bolsonaro, agora foram 40 e tantos, eles não são de extrema-direita. Há um grupo de extrema-direita organizado ali. E ali tem alguns tripés, alguns pés desses tripés, que talvez sejam mais de 3, que a gente tem que avaliar e dissecar melhor. Mas muitas pessoas que votaram no Bolsonaro votaram por uma rejeição ao PT, que a gente entende, votaram por outras questões que elas não veem o Bolsonaro como extrema-direita, até uma teoria de que ele fala, mas ele não é o cara que pensa isso, existem essas visões. Então, a gente tem que entender que dentro desse movimento mundial existe uma extrema-direita organizada. Como Lenin dizia, a minoria organizada, você vê a tomada do Palácio de Inverno, né? Os que eram minoria, mas eram organizados, tomaram. A gente tem que conseguir separar esse joio desse trigo e a gente tem que estar preparado para esse embate que não vai acabar agora, não. Com a eleição que vai vir dia 30, seja qual for o resultado, essa extrema-direita não vai desaparecer. E o Bolsonaro se tornou hoje um líder mundial dessa extrema-direita. Um dos ícones. Veio aqui o Ben, né? Veio outro dia aqui um outro teórico deles, que eu até esqueci o nome. E o que a esquerda está descobrindo agora? Eu diria a esquerda, não, eu diria a campanha do PT, que ela descobriu, e nos causa até estranheza. Eles estão usando recursos que nós, como dialéticos que somos, jamais admitiríamos. Mas são recursos que na rede funcionam muito bem. E tem dado um embate. Inclusive fizeram agora, não foi nem a campanha do Lula, foi o Grupo Anônimos, criou um estardalhaço sobre um deputado que foi eleito aí, um menino, e que esse menino, na verdade, seria homossexual escondido e tal, ele tem uma dialética, um discurso anti-homossexualidade e tal. Isso vibrou nas redes de uma maneira muito forte. Aí a gente fica assim, né? Nós todos, né? Eu, em especial, porque é absurdo isso, né? Entrar nesse campo aí. Agora, não adianta muito a gente ficar achar que é absurdo. Isso aí é o jogo que está sendo jogado hoje e que a gente tem que estar preparado para isso, porque a gente está na pós-verdade, né? Tem muitos teóricos que falam disso, né? O Guy Debord é o mais, que todo mundo fala mais, né? Que tem aquele Sociedade de Espetáculo, né? É um livro interessante para quem quiser ler, em que você lança alguma coisa e você coloca lá, por exemplo, sei lá, vou colocar aqui o Orlando, na verdade, é um Illuminati e ele é um reptiliano. E eu jogo isso na rede e para ele provar que ele não é um réptil, é uma dificuldade. A gente pensa que é brincadeira, mas isso aí acontece mesmo. Aí as pessoas vão começar a olhar para o Orlando e vão falar assim, rapaz, já reparou que toda vez que ele sorri com a boca mais para frente do que para o lado? Isso é coisa de réptil. É assim, acabou. E agora ontem foi condenado um escroque americano, um radialista, que negava um assassinato de crianças. Não sei se vocês viram, teve uma chacina nos Estados Unidos, e ele negava que aquilo não aconteceu, não sei quantas crianças foram mortas. Ele foi condenado em $1 bilhão praticamente. Eu não sei nem como vão cobrar dele.
Esse cara trabalhava com pequenos detalhes, às vezes ele pegava uma imagem de um dos familiares sorrindo em algum momento, você está vendo? Ele está rindo, porque isso é mentira. São recursos que nós não estamos preparados ainda para lidar, o Weber, e nós vamos ter que nos preparar. Aquele livro do Lenin, Agitação, Revolução, Agitação e Propaganda, né? Que ele tem uma visão da agitação e propaganda diferente do que se tem hoje em dia, mas ele colocava um pouco essa questão da agitação. Eu acho que isso é muito no campo da agitação. Você cria uma celeuma, uma dúvida nas pessoas, e aí aquilo vira um rastilho. Um exemplo agora foi o tal do boné do Lula. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu sempre soube que CPX era complexo. Eu sempre soube disso. E aí, de repente, inventaram que é um negócio de, acho que é Pincho, né? Que inventaram que é porque ele era do Comando Vermelho, o Comando Vermelho que deixou ele entrar lá. Isso vira. Mas também tem um outro lado. O PT está sabendo jogar. O PT colocou o negócio lá da Aparecida de um jeito, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas aquilo ali criou um alvoroço na rede, que foi um negócio que eu nunca vi. Há muito tempo que eu não vejo o PT movimentar a rede daquele jeito. E aí, então, a gente tem que estar preparado, porque a ameaça para a democracia ela será longa. Esses movimentos tradicionalistas não são de hoje, sempre existiram. Como vocês falaram, estavam adormecidos, mas eles tendem a ficar porque nós estamos vivendo um momento de crise em todos os aspectos da humanidade. Todos, do econômico ao pessoal. É só a gente pensar aqui, vocês são mais velhos que eu. Eu vou abrir Orlando, me digam. Em 1980, 1970, quando que um candidato trans teria chance de ser candidato? Não, E sai eleito. o mundo mudou, né? Não tinha candidato trans, mas candidatos homossexuais tinha em banda de lata e eleitos, né? Agora, assumidos aí é outra coisa. Mas eles Isso, eu estou existiam. falando politicamente assumido, claro. Existiam, né? A sociedade está Não, mudando, a sociedade mudou completamente, né? Mas o Isso ponto causa fulcral para a humanidade, que eu acho que essas forças mais avançadas, libertárias, profundamente democráticas, estão preocupadas, no mundo inteiro, é a preservação e o aprofundamento da democracia. Essa sim. E esse é o ponto aqui no Brasil também. Como foi nos Estados Unidos para a derrota de Trump. Como foi a derrota de Le Pen na França. Quer dizer, as forças democráticas elas têm que se organizar também a nível mundial, em cada país, para discutir dentro das regras e do modelo que a gente vive hoje, para preservar e avançar nas conquistas democráticas. Esse que é o ponto fundamental, você não acha, Orlando? Eu acho. Uma coisa que esse desafio é o desafio que está posto para as forças democráticas mesmo, né? Mas, na verdade, a perspectiva da tal polarização, né? Ela, por exemplo, essas eleições desse ano, as eleições legislativas, seja para a Câmara dos Deputados, para as Assembleias Legislativas, seja para o Senado. O chamado centro político, centro democrático, polo democrático, foi absolutamente atropelado, foi esmagado. Totalmente. Quem ganhou, quem conseguiu vitória eleitoral foram os dois lados que polarizaram e que vem polarizando desde 2013, 2014, 2015, em processo de crescimento. E há um fenômeno que a gente não pode desprezar. Quer dizer, há uma parcela dos eleitores da extrema-direita que não são os formuladores, não são a minoria organizada, né, que atua como vanguarda, mas também não são aquele grupo que vai pela rejeição ao outro, acompanhando esse extremo. Tem uma parcela da elite intelectual e econômica do Brasil que é saudosa do regime escravagista, é saudosa da época que mulheres não podiam votar, que analfabetos não podiam votar, que as escolhas eram escolhas feitas absolutamente por cima, né? São saudosos mesmo. E fazem questão de mostrar isso, fazem questão de dizer, porque uma coisa é aquele cara que fala assim, não, o Bolsonaro é tosco, ele atuou errado na pandemia, fez muita besteira, mas é o famoso
bolsonarista com adversativa. Não, eu estou me referindo àquele cara que é convicto, mas não é o formulador, mas é o núcleo que é mobilizado por esses formuladores. É o cara que faz questão, por exemplo, de votar no Pazuello aqui no Rio de Janeiro e que o torna segundo mais votado no estado do Rio. O Pazuello... Daniel Silveira. O Daniel Silveira, que ficou em terceiro, quase com a mesma votação do Molon. Quer dizer, então, é um grupo de eleitores, uma parcela da sociedade que está disposta a confrontar mesmo, a provocar, a dizer o seguinte: olha, acabou a folga de vocês, agora aqui não tem esse negócio não, nós vamos voltar à tradição, família e propriedade, vamos voltar à lógica de Deus acima, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Esse discurso e essa visão, ela está absolutamente consolidada na sociedade e que vai perdurar durante um bom tempo. Não vai terminar no processo eleitoral. E esse é o risco. Quer dizer, nós estamos, por exemplo, trabalhando para um processo de resistência democrática, mas que não acaba no segundo turno no dia 30. Ao contrário, nós vamos ter 4 anos de enormes dificuldades. Enormes dificuldades. Isso eu estou considerando uma visão otimista, que seja a derrota de Bolsonaro no segundo turno, que eu acho que vai ser o que vai acontecer. Mas a derrota eleitoral do Bolsonaro não vai tornar a vida do país mais tranquila, porque nós temos hoje, ele elegeu 14 senadores, conseguiu eleger aí na terra do Paulinho a Damares, senadora, elegeu em São Paulo o vendedor de travesseiro da NASA, o Marcos Pontes, entendeu? Elegeu essas figuras, porque uma coisa, por exemplo, quem é mais velho lembra da história, não de ter vivido, nenhum de nós aqui viveu isso, mas a história do Cacareco, né, que é aquele rinoceronte da década de 1950 que o povo foi campeão de votos. Foi campeão de votos. Teve o Macaco Tião no Rio. Isso que eu ia falar agora. A nossa geração viveu o voto do Macaco Tião aqui no Rio de Janeiro, né? Só que é diferente. O voto no Daniel Silveira, o voto no Pazuello, o voto na Damares, o voto no Marco Ponte, não é um voto no Macaco Tião, é um voto convicto de provocação. Vocês vão ter que nos engolir. É um voto quase igual ao Zagallo. Tá certo? Vocês têm que nos aturar, porque nós agora chegamos e não vamos sair daqui. Posto isso, qual o desafio para as forças democráticas e progressistas? Em primeiro lugar, tem que reunir os cacos. Não dá para achar que nós estamos numa situação, e eu acho que esse, para mim, é o grande desafio que nós vamos ter no próximo mandato, caso consigamos, como eu acho que conseguiremos, derrotar Bolsonaro, é não permitir que o governo Lula seja um governo como foram os governos Dilma, por exemplo, ou o segundo mandato do Lula. E eu não estou me referindo à economia, não. Estou me referindo à postura política. Ou o Lula absorve, incorpora, internaliza a ideia de que ele terá que ser um governo de reconstrução da União Nacional, ou nós vamos chegar a 2026 novamente com muita gente querendo votar no bolsonarismo ou coisa semelhante para derrotar o petismo. E não vamos sair desse círculo vicioso. Acho que tem uma novidade bacana, potencialmente forte, que é o surgimento dessa liderança da Simone Tebet. Eu acho que precisa de uma liderança, e eu acho que ela está se cacifando para isso, para puxar a articulação e a reorganização desse polo democrático e progressista. Não é admissível para mim, não entra na minha cabeça. Claro que eu sei as razões, mas são razões menores diante do desafio. Que nós tenhamos figuras e quadros como Roberto Freire, Marina Silva, Cristóvão Buarque, Haddad e outras figuras, tá certo? Que a gente pode listar aqui, liberais, progressistas, cada um no seu partido, e partidos cada vez mais isolados. A gente precisa reconstruir uma força política e partidária que consiga chegar a 2026
com chances de romper essa polarização. Eu não acredito que o PT seja capaz de fazer isso, muito menos o PSOL. Então, nós vamos precisar encontrar, em torno dessas lideranças, tem que ter uma concertação, e como o Roberto Freire gosta de falar, um novo adornamento, mas precisa de verdade, e que vai ter que abrir mão, cada um do seu cartório, cada um do seu feudo, cada um do seu grupo, e juntar. Olha, ou junta isso aqui em torno de uma agenda mínima, de um comportamento, de uma atitude e de propostas, ou nós vamos continuar prisioneiros dessa polarização e correndo riscos para a nossa democracia. A gente vai ficar vamos passar muito tempo tendo que ficar na trincheira da resistência e o Brasil indo cada vez mais para o buraco. No lugar da gente estar discutindo o futuro, vamos continuar nos agarrando para defender o presente, para evitar uma volta ao passado mais trágico da humanidade. Eu acho que a discussão é mais ou menos por aí. Agora, do ponto de vista da nossa realidade, você já colocou seu ponto de vista, e eu acho que o Paulinho disse que concordou também, de que provavelmente, e não sendo apenas torcida nossa, que eu torço, eu sei que você torce, Paulinho também torce, que nessa eleição, no segundo turno, Bolsonaro seja derrotado e o eleito seja o ex-presidente Lula. É um sinal de que a gente pode começar a tentar reconstruir esse país e essas relações na forma em que você coloca, né? De fortalecer um campo democrático que seja representado também no governo. Isso vai depender muito dele também. É o comportamento das forças de centro mais avançadas, mas o comportamento de quem vai ganhar, de quem vai governar, de quem está governando, é que vai dar o norte para o caminho da sustentabilidade democrática no nosso país. Mas agora, no segundo turno, a gente já viu vários cenários, por exemplo, economistas famosos de centro, Edmar Baixa, né, Pécio Arida, o ex-presidente do Banco Central, foi candidato a presidente da República pelo MDB na eleição passada, Meirelles, todo esse pessoal e mais umas centenas de economistas que não são propriamente do campo do PT, que se uniram, intelectuais, cantores, artistas, trabalhadores, sindicalistas, partidos, em apoio à candidatura Lula no segundo turno. Isso, do ponto de vista eleitoral, estou falando do ponto de vista eleitoral. Do ponto de vista político, se isso for reproduzido no governo, vai dar uma certa estabilidade ao país. No meu ponto de vista, vai dar uma certa estabilidade. Se ele fizer um governo de concertação nacional, de união nacional, vai dar uma certa estabilidade. Se não fizer naqueles moldes antigos em que Orlando falou, aí vai dar ruim. A gente vai sofrer muito daqui para frente. Mas olhe bem, do ponto de vista eleitoral, porque nós estamos no meio de uma campanha. E a campanha apertada. O favorito ainda é o ex-presidente Lula. Ele não perdeu em nenhuma pesquisa, nenhuma. As pesquisas erraram, como pesquisa erra em qualquer canto do mundo, mas é um instrumento de avaliação poderosíssimo. Mas não errou com Lula. Lula perdeu no primeiro turno por apenas 1,5%. É muito pouco. Mais um empurrãozinho, ele tinha fechado essa parada no primeiro turno. Esse movimento dessa amplitude, dessa frente que está sendo construída, do ponto de vista de vocês dois, há um resultado eleitoral? Isso vai se refletir nas urnas? Vai levar mais gente a votar? Vai consolidar a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva? Ou isso atinge apenas a intelectualidade, uma parte ali da classe média, minoritária hoje, que eu acho que majoritariamente a classe média está do lado de Bolsonaro. Vocês acham que isso eleitoralmente ajuda, reflete, garante a vitória de Lula? Ô Vober, eu acho que ajuda, mas é que nem o pessoal fala assim, quando a Simone Tebet indica o voto em Lula, quando o Zema indica voto em Bolsonaro, quando os caras que saíram dessa eleição com algum capital político indicam seus escolhidos, isso não significa que há, por parte dos seus eleitores no primeiro turno, uma adesão imediata, né? Não há essa relação direta, né? Então, o que eu acho que é importante nesses posicionamentos em torno da candidatura, em prol da candidatura do Lula, para além da frente política de esquerda que ele construiu no primeiro turno, ou de centro-esquerda que ele construiu no primeiro turno?
é exatamente a sinalização para aquelas pessoas que estão indecisas e que não admitem votar no Bolsonaro. Porque eu acho que quem admite votar no Bolsonaro não vai ser mudado de opinião. Então eu costumo, nos grupos que eu faço parte, quando eu percebo que tem alguém dizendo que vai votar nulo, e que eu percebo pelos argumentos que se ele sair do nulo, ele vai votar no Bolsonaro, eu deixo ele votar nulo. Eu não fico estressando a discussão com essa pessoa. Eu foco naquelas pessoas que estão em dúvida porque a mágoa, o ressentimento, a crítica, a rejeição ao PT e ao Lula ainda é muito grande, mas não admitem a menor hipótese de votar no Bolsonaro. Então, para esses setores, que não são poucos, né, eu acho que essa movimentação toda interfere positivamente, ajuda. Né? Mas o que eu acho que tende a acontecer? Né? É uma eleição em que os dois que foram para o segundo turno, vêm liderando as pesquisas há mais de um ano. E nunca na história democrática pós-Nova República, nunca a consolidação de votos decididos na espontânea, no primeiro turno, 6 meses antes da eleição, nunca foi tão alta. 6 meses antes da eleição, ou seja, nós estávamos em abril, 70% das intenções de voto nas pesquisas espontâneas já estavam para Lula e Bolsonaro. Então, é muito difícil que no segundo turno qualquer um dos dois tire voto um do outro. Então, aquela coisa, um tem que migrar para... Né, o Bolsonaro perdeu por 6 milhões de votos, se ele ganhasse 3 milhões do Lula, ele empataria. Só que não ganha, não tem jeito. Então, o foco está sendo o quê? Abstenção, nulo e branco. É isso aí. A abstenção no Brasil manteve a tradição, manteve o percentual das últimas eleições, um pouco acima de 20%. Surpreendentemente, o que declinou no primeiro turno desse ano foi o percentual de nulos e brancos. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Rio de Janeiro, eu levei um susto. O quociente eleitoral para deputado federal, nas últimas eleições, que já tinha sido um ponto fora da curva, nas últimas eleições tinha sido 169 mil votos, o quociente para deputado federal no Rio. Todas as forças políticas e analistas consideravam que o quociente eleitoral deste ano, 2022, para deputado federal, no Rio de Janeiro, seria algo como 160 a 165. Foi 186 mil. Por quê? Se a abstenção se manteve, o que explica isso? As pessoas votaram em partidos e votaram em nomes, e deixaram de anular o voto. Então, olhando todo esse cenário, eu acho muito difícil que o resultado do primeiro turno não se repita no segundo, em termos do Lula ganhar e o Bolsonaro em segundo. Não será um passeio no parque, porque ambos têm rejeições altíssimas. Mas é muito difícil virar. Eu costumo dizer nas rodas de conversa, nas discussões, e sem querer parecer falar um idioma de um mês, que o Bolsonaro só ganha se o Lula conseguir perder. O que eu quero dizer com isso? O Lula é o único que pode, por algum erro, por alguma bobagem, entregar a vitória, tá certo? Para o Bolsonaro. Não há possibilidade do Bolsonaro, se o Lula não errar, ele ganha essa eleição. Agora, finalizando, esses movimentos em torno do apoio ao Lula de setores que não são petistas e não são lulistas, que não votaram nele no primeiro turno, são importantes. Esse movimento é importante por quê? Porque reforça a denúncia do risco de autocracia que nós estamos enfrentando num eventual segundo mandato de Bolsonaro. Então, isso eu acho que chama a atenção e faz as pessoas indecisas balançarem. Olha, Paulinho e Orlando, eu vi as outras pesquisas um dado interessante. No primeiro turno, quando você perguntava, os institutos perguntavam aos eleitores de Ciro qual seria a sua segunda opção, a maioria dizia que era Lula, de Ciro, eleitores de Ciro. Quer dizer, eleitores do campo da esquerda diziam que votavam em Lula, mais de 60%. Ciro adotou um discurso de confronto imediato
contra Lula. Ali tinha ressentimento, um bocado de coisa ali ruim no espírito de Ciro. Ele não foi muito bem nessa eleição, do ponto de vista até emocional. Ele falava de Lula, mas na verdade quem estava ruim era ele. Agora, a Simone sempre manteve um equilíbrio. Mas os eleitores de Simone, no primeiro turno, quando você perguntava o segundo voto, era maior a quantidade para Bolsonaro. Agora, no segundo turno, depois da atitude de Simone, eu acho que foi IPEC ou foi Datafolha, foi um dos dois. O voto de Simone, a maioria já vai para Lula, hoje, agora, no segundo turno. Sim, e a minoria é para Bolsonaro. E o voto de Ciro, logo no começo, passou a ser a maior parte para Bolsonaro. Olha que coisa, né? É isso Votos mesmo. que sobraram, né? É um negócio impressionante. O cara absorveu o ódio de Ciro, Sim. a vindita de Ciro, e passou, mesmo sendo do campo da esquerda, a admitir o voto em Bolsonaro. Nessa última agora, parece que foi hoje ou foi ontem, essas avaliações que eles estão fazendo aí, parece que voltou a equilibrar. Os caras começaram a tomar juízo, né? O irmão de Ciro entrou na campanha de forma muito exposta, muito decisiva e tal. Eu acho que isso pode ter melhorado o entendimento do eleitor cirista. Me diga uma coisa, esse voto, eles estão apostando do lado de Bolsonaro, o que eles estão dizendo é o seguinte, apostando no voto dos mais idosos, que eles dizem que esses mais idosos foram 32 milhões ou 22 milhões que não compareceram, esses vão votar, a maioria de Bolsonaro, e eles dizem que os jovens, onde Lula tem maioria, esse voto foi consolidado na urna já no primeiro turno. Eles apostam também na abstenção, que a abstenção, segundo as pesquisas, Orlando e Paulinho conhecem mais do que eu isso aí, atinge o eleitorado mais pobre, que não vota. Não, o segundo turno é maior. O segundo turno sempre é maior do que no primeiro. Pois era isso que eu ia perguntar. Esses dados aí de abstenção, do eleitorado mais velho, dos votos transferidos de Ciro e de Simone, esse conjunto de forças aí torna Lula mais favorito no ponto de vista de vocês ou torna Bolsonaro mais apto a reverter o quadro? Olha, eu posso começar aqui ou não? Você... Vai. Eu acho que as duas campanhas, Gober, perceberam uma coisa há muito tempo, e nós aqui da Terceira Via não percebemos. A gente percebeu teoricamente, mas não aplicou. Essa é uma eleição de rejeições. Se você vê os programas, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, e tem muita gente, até a Dora Kramer, todo dia reclama, não tem proposta e tal. São programas, as duas campanhas estão trabalhando na desconstrução dentro da reação do oponente, as duas. Isso tanto na televisão quanto os posts que eles estão fazendo, as fake news, todos os dois lados estão fazendo, e é bem em cima disso. Aí o que acontece? Eu acho que o Ciro, ele errou quando ele levou aquilo que você falou, virou uma coisa meio que pessoal, né? É como... E ele tentou criar uma rejeição para o PT que não foi para ele. E aí você vê ele sendo cristianizado, e aí você fala, o cara que votou nele, realmente, caiu muito a votação dele, e a Simone até subiu, né? Agora, o que acontece aqui? Eu tinha até anotado aqui. 95% de uma pesquisa que saiu do IPEC, se não me engano, o Orlando deve ter esse número lá que eu. Não sei se foi do IPEC ou da Datafolha, 95% das pessoas já tinham decidido o voto, é isso? Estava com o voto o número né? É alto, é isso. 95%. Então, olha só. Não quer dizer que a pessoa não vai mudar, mas é muito difícil ela mudar esse voto. Aí você teve o Lula com 6.800.000 votos à frente. O que aconteceu também? O voto do Lula, eu acho que a questão aí vai se dar muito em Minas, e eu acho que aí a questão em Minas é bem estratégica. O voto do Lula ele vai de Minas para o Nordeste e parte do Norte. O Bolsonaro vem do sul de Minas, Sudeste e Sul. Mas Lula, no Sudeste, as pesquisas estão dizendo que Lula está na frente. Isso, e aí eu te dizer isso. 1%, Ontem Lula fez uma 2%, campanha muito interessante. Aquele negócio que ele fez no Alemão, que ele fez em Salvador, foi muito legal, eu acho. Uma campanha de mobilização das pessoas. Vai sair no programa de televisão dele, provavelmente, o pessoal lá no Alemão dizendo assim, passei na FJ,
Eu não sei se vocês viram isso, já está nas redes. Passei na UERJ, então o menino na laje lá, bem pobrinho, dizendo assim, graças a você eu consegui ter um futuro, uma perspectiva de futuro. Em cima disso aí, trabalhando nas rejeições, eu vejo que as duas campanhas estão trabalhando muito a figura da primeira-dama de cada um. Não sei se vocês têm reparado, mas a Michelle Bolsonaro e também a Janja, elas assumiram um protagonismo que não é... Eu não me lembro, Orlando, desse protagonismo. Talvez você tenha uma memória melhor que a minha nisso. Elas são candidatas a Evita Peron, alguma das duas? Agora, o Bolsonaro está trabalhando com uma coisa que a extrema-direita vem trabalhando. A extrema-direita, hoje em dia, é a única força organizada contra o sistema. Repare que a gente está falando aqui. Temos que sustentar a democracia. Ou seja, nós estamos defendendo o sistema democrático. Como há essa raiva das pessoas, elas se colocam meio que antissistema. E a extrema-direita está com esse discurso, que foi um discurso que a esquerda teve na época revolucionária, né? No período revolucionário do século XX. Até do século XIX, século XVIII, até meados do século XX, era o grupo antissistema. E hoje isso está com a direita. Em cima do que vocês estão falando, se vocês repararem, eu tenho conversado aqui em Brasília com procuradores, policiais... Paulinho, só uma observaçãozinha aí. Hitler, Mussolini, Franco, esse povo todo era antissistema. Isso, exatamente. A esquerda ela teve um antissistema, mas não está tendo mais. Nós hoje estamos defendendo o sistema democrático, que, ao meu ver, é uma evolução. Eu não estou fazendo isso como crítica, não, viu? Eu acho uma evolução nossa. Mas eles estão vindo num discurso contrário. E aí entra uma coisa curiosa. Saiu um estudo do pesquisador da UERJ, Christian, esqueci sobre o nome dele, em que ele cruza a votação no Rio de Janeiro, você viu, Orlando, das áreas dominadas por crime organizado, o desempenho do Bolsonaro. E quando eu converso... Uma das milícias aí no Rio, exatamente. Não é? Uma das milícias dominam, né? Área da milícia. Milícia. Aqui é uma coisa interessante, Volver. Quando eu converso aqui com procuradores aqui de Brasília, juízes policiais, eles têm uma visão de que a milícia é um mal menor, porque a milícia é uma auto-organização das comunidades contra o tráfico. É uma coisa totalmente situada do que é a realidade, do que é uma milícia. As pessoas não sabem o que é a milícia. E aí volta aquilo que o Orlando está falando, é essa raiva de matar o outro, de uma solução de força, entendeu? De enquadrar o outro, uma mistura entre o regular e o irregular que as milícias proporcionam, porque milicianos são policiais de máfia, né? Mafiosos. Um outro fator que a gente tem que tomar muito cuidado para a democracia, ao meu ver, é a questão da religião. Temos que tirar a religião do debate político. Eu vejo hoje em dia candidatos de esquerda, até o Boulos, citando versículo bíblico. Gente, essa discussão a gente já perde. Porque versículo tem tudo, para tudo quanto é lado. Assim, sei lá quantos milhares de versículos bíblicos tem. A gente não pode aceitar esse debate citando versículo bíblico. Nossos antepassados, há 200, 300 anos atrás, perceberam que isso era um erro. Tiraram a religião do debate político, não da vida das pessoas. Eram religiosos, inclusive. Do ministro, todos aqueles caras eram religiosos. Mas a gente precisa dizer... A Opus Dei veio para isso, para tirar a religião da vida política, né? Eles eram laicos. Olha que a Opus Dei é conservadora. Nós precisamos trabalhar no sentido de que a religião é um aspecto importante da vida da sociedade, mas no embate político, a discussão é outra, em outros termos, que não pode ser versículos, nem se Cristo queria ou não armas. Isso é uma provocação que a gente não vai chegar a lugar nenhum. E aí a gente tem um outro problema em cima do que vocês falaram, que Lula tem 76 anos, se não me engano, 77. E veja, não há um sucessor. Bolsonaro tem sucessores. Bolsonaro tem Tarcísio, tem Tereza, tem o astronauta, tem os filhos. O PT não criou uma linha sucessória. A gente não vê uma liderança, talvez seja Simone, não sei se é possível, mas o PT não criou uma alternativa pós-Lula. E aí, como é que vai fazer em função disso? Então, a gente vai ter que dar uma sustentação institucional ao próximo governo, do ponto de vista da democracia, já pensando em 26 o que fazer. E aí eu coloco essa provocação para o Orlando. E aí, Orlando, como é que a gente faz? Não, eu acho que o Weber, nessa questão, o Weber levantou uma lebre, alguns minutos atrás, sobre quem vai dar o tom para que isso possa ou não acontecer. Quer dizer, vai depender do Lula como ele vai se comportar. O que me preocupa no discurso do Lula desde o primeiro turno e que não mudou muito no segundo turno? Primeiro, ele não consegue esconder a
raiva pelos processos que sofreu e pela prisão que ficou. Por mais que ele tente passar a imagem de Lula paz e amor, ele faz questão, sempre que pode, dizer: não me deixaram concorrer em 2018, não me, olha a injustiça, não sei o que, peraí. Então, eu acho que esse lado comportamental dele vai estar presente no governo dele, eu tendo a achar. Não sei se vai ser dominante. Segundo, ele, por outro lado, é um animal político com muita experiência, com muita sagacidade. Ele sabe que ele não conseguirá governar como foi no primeiro governo dele, por várias razões. A situação da economia internacional é completamente diferente. A situação do Congresso é muito distinta de 2003, de 2007 e de 2011, né, nos dois primeiros mandatos dele e no primeiro mandato da Dilma. Então, ele vai ter que rebolar, vamos dizer assim. Isso pode fazer com que ele entenda a necessidade de assumir o papel de liderança da reconstrução da unidade nacional, da união nacional. E aí fazer um governo de concertação, de conciliação e de transição. Eu faço parte de um grupo, que é um grupo restrito, chamado Derrubando Muros, que tem tido muita visibilidade nos últimos muito bom. últimos meses. E o Derrubando Muros teve uma reunião com Lula presencial na segunda-feira, em que nós entregamos a ele a agenda, que nós chamamos de agenda inadiável. Quer dizer, com as propostas, e fomos lá entregar não apenas a agenda, mas entregar o nosso apoio incondicional à eleição dele contra o Bolsonaro. Ele recebeu o grupo e recebeu a agenda, nos pareceu a todos nós, eu não estive lá presencialmente, mas no grupo se discutiu muito e eu vi ao vivo o processo, houve uma percepção de que ele entendeu o que significava aquele movimento. Até porque nesse dia não estava só o pessoal do Derrubando Muros, foram convidadas outras figuras, como Eduardo Gianetti, como André Lara Rezende, como o pessoal do PSDB, que apoia Lula. Então, isso, os mais históricos, estava lá o Pimenta da Veiga, que falou em nome do grupo do PSDB que lá estava. Então, eu acho que o discurso do Lula nesse evento, segunda-feira, foi o que eu vi de melhor nesse segundo turno dele. Tá certo? Você foi no evento? Você foi no evento? Eu não fui ao evento presencialmente, mas está todo ele no YouTube. Tá certo? Então, o posicionamento dele foi muito receptivo às ideias. E as ideias que o grupo colocou lá, mais do que ideias programáticas, né, porque programa você pode aceitar, foi a ideia da construção desse governo de união nacional. Ou seja, que é importante que ele entenda que ele ganhando a eleição com o apoio de todas essas forças, a missão dele é reconstruir o país. Nesse sentido, ele tem falado isso. O problema é entre o que ele entende por reconstruir, porque quando ele começa a fazer o contraponto do Bolsonaro com o passado dos governos dele, que ele não terá como repetir, porque as condições são outras, como eu já disse aqui. Então, apelar para a memória afetiva de 12 anos atrás, né, nós estamos falando, ele saiu do governo em 2010, né? Então, é outro público, tem uma memória? Tem, mas não é da mesma maneira que o pessoal não sabe o que é inflação e não sabe o que é ditadura, certo? Muita gente não sabe, porque não viveu isso. Então, agora, o que me deixa mais, ao mesmo tempo, temeroso e esperançoso, é o fato de que ele é um animal político, ele é genial, é uma das principais lideranças que o Brasil produziu na política, tá certo? E é muito pragmático, não é de esquerda, todo mundo sabe que não é de esquerda. Então, se ele está com 76 anos, está renovado do ponto de vista afetivo com esse casamento novo, está renovado por ter se tornado um movimento de redenção em torno dele para derrotar o Bolsonaro. Então, pode ser que ele faça isso. Se ele fizer isso, eu acho que nem candidato à reeleição ele será. E ele pode construir esse caminho. Agora, não me parece que isso já esteja dado.
E, como o Paulinho falou, o PT não criou nenhuma figura para a transição pós-Lula. E não é o PT. O Lula não deixou isso acontecer. O Lula nunca permitiu que surgisse outra liderança. Todas que tentaram surgir, ou ele cooptou ou ele esmagou. Tá certo? Então não tem acordo. Né? Nesse sentido, a solução vai ser quando ele morrer. Porque aí o PT vai ter que ver o que fazer da vida. Por outro lado, é indiscutível que o PT ainda é um partido com uma forte presença na sociedade. Muito forte. Né? Então não vai acabar. Né? Haja vista que em 2018, com toda a onda antipetista, eles elegeram a segunda bancada, ou a primeira bancada na Câmara. 52 foi a primeira bancada. A segunda bancada. A primeira foi a do PSL. PSL. Mas com a diferença de um parlamentar, de uma vaga. 52 a 51. Então, eu acho que, como disse o Bober, está na mão do Lula. Tenho esperança de que ele entenda isso. Quando eu vi o discurso dele nesse encontro com o Derrubando Muros, eu fiquei um pouco mais esperançoso. Mas a gente vai ter que esperar. Não tem jeito. Porém, quando eu falo tudo isso, é um exercício para frente. Para o curto prazo, que é o dia 30 de outubro, não tem acordo. Dia 30 de outubro a gente tem que ir para a rua defender o voto no Lula. Eu até criei um tuibom, que é para o Facebook, meu perfil, está lá no meu perfil. Sou Simone, voto 13, tá certo? Porque eu acho que tem que marcar essa diferença. Aqui em casa, por exemplo, aquela coisa de que votar no Lula para voltar a ser feliz, volta a Lula, não. Eu votei na Simone e acho que votei certo, entendeu? Olha aí, fazendo um exercício assim em relação à eleição do Congresso. O Congresso, todo mundo viu que essa força bolsonarista de extrema-direita ganhou mais representatividade, especialmente no Senado, mas também na Câmara Federal. Mas essa representatividade, eu tenho para mim que não passa de 10% do Congresso. 10, 15%. Que ele pode se ampliar numa vitória de Bolsonaro. Porque o Congresso brasileiro, do meu ponto de vista, não é o Congresso dos sonhos dos brasileiros. É o Congresso eleito pelos brasileiros, legitimamente eleito, mas não é dos sonhos dos brasileiros. Então, olhe bem, esses partidos, esse PL mesmo, esse PP, esse PSD, esses partidos que a gente conhece, Orlando e Paulinho, a gente sabe que numa vitória de Lula, eles não vão colocar nenhuma dificuldade, ao contrário, eles são capazes até de dizer a esse povo que saia do partido, que vá para outro canto, que eles foram enganados, que não pode, a realidade é outra, a gente tem que tomar conta do Brasil, porque o amor do Brasil, do Centrão pelo Brasil, é uma coisa que não acaba nunca, é enorme, é um amor enorme, entendeu? Então ele passa facilmente para o governo, vai haver uma resistência logo nos primeiros meses, mas depois eu acho que Lula tem experiência para isso e as outras forças também. A minha preocupação maior é essa que você colocou. Essa do Congresso, eu acho que ele ganhando, ele tem capacidade de organizar uma boa maioria lá. O Senado pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas ele tem capacidade de fazer isso. Agora, é o juízo de Lula, que é o líder máximo do PT. Ele fala, acabou, não tem mais problema aí. Está resolvido no PT, está resolvido. Nos outros partidos, claro que não, né? Se ele abrir a mente e o coração e dizer, eu sou o maior líder da história do Brasil, do ponto de vista popular, na democracia ampliada, com a maior quantidade de votos, com o maior número de mandatos legitimamente eleito, não foi como Vargas, foi ditador uma parte, depois, não, ele não, será o presidente eleito legitimamente, com o maior número de mandatos. Se ele quiser representar bem a história, aí vai depender muito dele, ele vai fazer um governo de união nacional. Vai dizer, epa, peraí, tenha calma. Eu vou marcar aqui a história. Eu sofri, eu fui preso, eu fui injustamente preso, eu fui injustamente condenado, eu fui absolvido, e as pessoas dizem que não foi. É um debate insano, né? Até a gente entrou nisso, uma parte do centro falando com muito ódio disso. Mas está lá na Constituição. Se a gente que é tão legalista e quer tanto obedecer à Constituição, está lá. Você só é culpado quando o seu processo transita em julgado. Aí você é culpado. Antes disso, você não. Tem a presunção de inocência, que é uma cláusula da Constituição
brasileira e do Estado de Direito Democrático. Senão, qualquer um acusa qualquer um de ladrão. É a tese de Bannon, é a tese do Olavo, que não é saudoso, o Olavo de Carvalho, é essa. Está na discussão, tá, e esculhamba com o outro. Não quero saber o que ele está pensando, não. Diz que ele é ladrão, diz que ele é bicha, diz que ele roubou, diz que ele estuprou a menina, mas não é verdade, não interessa se é verdade ou não. Acaba com ele aí. Quer dizer, é esse nível de gente que está no poder aí. Se Lula quiser fazer uma coisa diferente, ele vai fazer isso que Orlando espera, que eu acho que você espera, Paulinho, que eu espero, que é um governo de união nacional. Vamos sentar aqui, vamos fazer um programa mínimo aqui. O Brasil precisa sair desse sufoco, precisa acabar com esse ódio, precisa acabar com essa polarização e vai contar com isso, pode ter certeza, com a maioria desses eleitos do Centrão. Esse Centrão não é brincadeira não, meu amigo. Posso fazer uma observação aqui? Posso fazer só uma observação em cima disso que o Wolber falou, Orlando? Aí, rápido. Ontem saiu um vídeo do Arthur Lira, vocês viram? Sobre o orçamento. Não. Você viu, Wolber? Não, vi não. Eu vi um organismo internacional dizendo que o orçamento secreto é um dos maiores esquemas de corrupção da história. Eu vi isso. Então, ontem saiu um vídeo do Arthur Lira, uma entrevista, ele dizendo o seguinte, que o Lula sendo eleito, ele não vai poder mudar esse orçamento do Congresso. Ele não chama de orçamento secreto, ele chama de orçamento do Congresso. E deu as justificativas lá para isso. Ao meu ver, isso foi uma fala do Lira para dentro do Congresso, viu? Isso é uma fala para acalmar ali o Congresso. E eu acho que vai acontecer muito, a impressão que eu tenho, eu queria fazer até uma brincadeira aqui, se o Lula ganhar no dia 30, quantos 15, 20 minutos o Lira vai levar para ligar para ele para dar os parabéns, né? É porque Lira não observa o deputado como um parlamentar representando uma parte da sociedade, do seu estado e da sociedade brasileira, e um todo representando o Brasil. Ele olha para um deputado e analisa o deputado como um negócio, como uma peça a ser comprada. Ali vai ser complicado, ali vai ser uma coisa muito difícil a gente lidar, porque esse orçamento no Congresso, e ontem ele deu essa declaração bem firme, se vocês puderem procurar, e a gente tem que lembrar o seguinte, ano que vem vai haver recessão mundial, a tendência é essa. Essa recessão vai vir dos Estados Unidos, que é o epicentro econômico do mundo. Vai ser um ano muito difícil. É uma das hipóteses, né? Pode não se confirmar, né? É uma das hipóteses. Agora, deixa eu só fazer um comentário, Wolber, concordando com o que o Paulinho falou. Aqui no Rio, a bancada federal é de 46 deputados. Eu fiz um levantamento, assim, pegando quem é. E o Bolsonaro aqui fez 51% dos votos válidos no Estado. O partido dele elegeu 51 de votos válidos. Aqui ele seria eleito no primeiro turno. O Cláudio Castro foi com 58%, ou seja, tem uma parte aí que foi o voto Castro-Lula, que já era previsto aqui. Dos 46 deputados, 20 não são bolsonaristas. Não tem a menor chance de serem bolsonaristas. Sendo que um deles é do próprio partido do Bolsonaro, que é o Altineu Cortes. O Paulinho, que já morou no Rio, sabe quem é. Não tem nada de bolsonarista. Não. Né? Então, eu acho que, concordando com o que o Wolber falou, não vejo nessa composição da Câmara um grande problema para o Lula, inclusive com a habilidade dele, e principalmente se estiver movido por essa ideia de um governo de união nacional. Acho que a vitória do Lula inviabiliza a reeleição do Arthur Lira. Essa é a minha leitura. Eu acho também, que o Arthur Lira concordo não com se você. reelege. Ele não se reelege. Não quer dizer que vai... eu acho que... Acho não. Isso eu cravaria uma aposta de que o PT não vai lançar um candidato como foi feito na época do Arlindo Quinalha contra Eduardo Cunha. Claro que na não. época da Dilma. Não vai. Então vai se encontrar um nome com trânsito dos dois lados, tá certo? Para ser o presidente, porque o Arthur Lira ficou muito marcado como bolsonarista. Muito marcado. Né? Então não tem jeito. Orlando, só uma observação. Ele ficou marcado, mas você sabe que ele não é bolsonarista, né? Não, ele é lirista. Claro que não. O Arthur Lira é lirista. Lirista. Uma coisa, Wolber, só para você ter uma ideia, aqui no Rio, em 2014, na eleição de 2014, eu fui procurado como consultor por um candidato
que eu não vou declinar o nome aqui, mas o candidato que queria que eu entrasse na equipe de assessoria dele, porque, segundo ele, eu seria a grife que faltava para ele, porque ele tinha máquina do partido que ele controlava, ele tinha o apoio da família Pisciani, e aí ele me disse, eu consegui encontrar uma maneira de dizer não sem brigar com ele, não prestei o serviço, mas ele me disse uma coisa muito importante, ele falou, Orlando, eu estou falando isso foi em junho de 2014, ele falou, Orlando, o Eduardo Cunha vai ser o próximo presidente da Câmara, nós estamos trabalhando nacionalmente, o Pisciani aqui no Rio, não sei mais quem, não sei o quê, e nós estamos elegendo uma bancada do Eduardo Cunha para ele ser o presidente, que foi de fato o que aconteceu. Verdade. O Lira é um, e você aí do Rio Grande do Norte conhece um desses aliados, que é o Henrique Garibaldi Alves, né? O Henrique Eduardo Alves, né? Então, o Lira, vamos dizer assim, é um herdeiro dessa forma de fazer política, né? Do Cunha, né? Então, eu acho que nesse cenário que se desenha, o Lula sabe, e as outras forças políticas sabem, que ele não pode ser o presidente da Câmara. Ele não será. Agora, quem será, eu não sei. Vai ter que ser alguém que consiga negociar o orçamento secreto com o executivo, que consiga acalmar as forças. Eu acho que o maior problema, como você já adiantou, Vogel, o maior problema para a democracia, não é nem para o Lula, não, para a democracia, é essa nova composição do Senado. É um Senado que abriu mão, já na eleição passada isso aconteceu, é um Senado que virou uma grande Câmara de Vereadores. Verdade. De casa que deveria representar os interesses da federação, de cada ente federado, virou uma Câmara de Vereadores. Os 3 vereadores aqui do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, Carlos Portinho e o Romário, não são senadores, eles são deputados ou vereadores. E isso vale para os demais. Então, esse eu acho que vai ser o nosso drama mesmo. Vai ser o nosso drama. A queda de qualidade e, enfim, e a resistência para enfrentar esses caras. Não acho que a vitória do Lula vai ser inviabilizada no governo por esse Congresso ou mesmo pelo Senado. Mas é onde eu diria que vai ser o maior abacaxi. Vai ser o Senado. Olha, eu quero agradecer aqui, fui advertido aqui que está no final do programa. Quero agradecer a Orlando Tomé, a Paulinho Siqueira. O papo é agradabilíssimo, dá vontade de a gente ficar conversando aqui a tarde todinha. A gente que gosta desses assuntos, nós somos interessados neles, somos, nós sim, bons brasileiros, democráticos, respeitadores das opiniões alheias, que quer construir um Brasil de paz, de harmonia, de esperança e mais justo. Aí esse papo aqui duraria o dia todinho, mas infelizmente a gente tem um horário marcado. Eu vou passar para vocês, se vocês quiserem fazer as alegações finais, e aí a gente encerra o programa. Bom, o Vober, é muito legal, gostei muito, papo ótimo, estou à disposição para outros convites, sempre será um prazer participar e espero que tenha sido à altura do que você esperava e da sua audiência. Um grande abraço, um abraço para você, um abraço para o Paulinho, e um grande amigo, além de tudo. E aí, Paulinho? Obrigado, eu queria agradecer aqui, eu queria lamentar que o Orlando ainda não se decidiu em ser Flamengo, com essa mania de Botafogo, mas aí tem tempo ainda. Queria agradecer e eu queria convidar todo mundo, acho que a gente tem que estar atento para o debate de domingo e para o próximo debate, eu acho que vai dar o tom do que vai acontecer aí, inclusive essa coisa do Lula aí. É isso, gente, muito obrigado, Globo, obrigado pela oportunidade e para vocês todos, um abraço. Obrigado, Orlando, obrigado, Paulinho, outras vezes nós vamos conversar aqui. E a você que assiste ao Ponto de Encontro, aquele abraço e até o próximo sábado.